Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos os irmãos que usam as revistas da Escola Bíblica Dominical Betel, todos os irmãos da Nação Madureira, Deus abençoe. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco e nós estaremos aí ministrando a palavra do Senhor, ministrando curas, libertações, batismo com o Espírito Santo. E nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, estaremos orando também para a libertação das crianças. Temos encontrado tantas crianças vendo vultos, escutando vozes, tantas pessoas com depressão, com ansiedade. Nos convide, nós queremos estar aí orando para que Jesus abençoe essas vidas. Não se esqueça de dar um joinha, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Divulgue esse trabalho para outras pessoas também. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, também mais estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato conosco. Eu envio para você gratuitamente em PDF e PowerPoint. Nós estamos estudando nesse trimestre nas revistas da editora Betel com o tema Gênesis, a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. Você vê aí os telefones da editora Betel, você vê o endereço eletrônico para você adquirir a revista e os livros, e você já pode ir entrando para adquirir a nova revista. O comentarista deste trimestre é o bispo Abner Ferreira. Nós já estudamos neste trimestre as seguintes lições. Lição 1, do Éden a Babel. Lição 2, a criação revelando a glória do Criador. Lição 3, o Criador se relacionando com o ser humano. Lição 4, a alienação humana a partir da queda. Lição 5, a necessidade da reconexão entre o ser humano e seu Criador. Lição 6, a bênção de Abraão chega a todos por Jesus Cristo. Lição 7, Abraão e a prova de fé. Lição 8, Isaque, o filho da promessa. Lição 9, Esaú, as bênçãos da promessa por um prato de lentilhas. Lição 10, Jacó, quando um pecador quer mais de Deus. Lição 11, os planos de Deus nos sonhos de José. E hoje vamos estudar a lição de número 12, o custo pessoal de viver os planos de Deus. Então vamos continuar falando sobre José. Nós vamos ver as adversidades da vida de José, vamos ver as provas pelas quais ele passou e vamos ver que em toda parte, mesmo na cadeia, Deus estava com José. Então nesta lição nós vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, circunstâncias adversas não impedem os planos de Deus. No subtópico 1, sonhos ou pesadelos. No subtópico 2, a companhia do Deus imutável. No subtópico 3, fonte de prosperidade. No tópico 2, a fé provada pelas circunstâncias da vida. No subtópico 1, teste de integridade. No subtópico 2, teste de resistência. No subtópico 3, teste de força. No tópico 3, semeadura e colheita. No subtópico 1, frutos amargos da integridade. No subtópico 2, servindo aos homens como ao Senhor. Subtópico 3, a visão espiritual da tribulação. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, aprendendo nossa lição aí. O texto-áureo da lição está em Salmos 34:19, que diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Podemos acrescentar aí o que Jesus disse a esse respeito, né? Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas não se preocupe, porque eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Se nós estamos em Cristo, olha bem, temos que estar em Cristo, então nós somos mais do que vencedores. Jesus é o vencedor. Se nós estamos em Cristo, olha, nós somos mais do que vencedores. Somos vencedores aí 2 vezes, né? Então não se engane, tem muita gente aí fazendo promessas falsas para as pessoas. Não, você vem para a igreja que você não vai ter mais problema financeiro, não vai ter mais problema de saúde, não vai ter mais problema emocional. E não é assim. A vida cristã é a vida de sacrifícios, é a vida que muitas vezes você é perseguido,
você vai ter doenças, enfermidades, tribulações, aflições, vai ter problemas. Agora, Deus vai nos livrar de todos esses problemas. Então, quando nós buscamos a solução em Deus, a ajuda de Deus, tudo isso passa rapidamente. Por todas as igrejas que já tinham passado, nós temos orado pelas pessoas. Jesus cura centenas de pessoas. Na mesma congregação, geralmente é mais de 100 pessoas que são curadas. Inclusive, pessoas libertas de depressão, de ansiedade e de outras coisas. Mas veja, a pessoa às vezes passa a vida inteira gastando dinheiro na farmácia, com o médico, doente, precisando apenas de alguém que tem dons de curar, orar por ela e ela ser curada. Isso são milhões de pessoas nessa situação. E aí a gente fica sem entender por que os irmãos não buscam, não vão jejuar, orar e buscar os dons do Espírito Santo para que a igreja seja abençoada. Então nós passamos muito mais tempo por aflições, tribulações, por doenças, enfermidades e tudo mais, porque nós não buscamos em Deus a solução. Olha um exemplo bíblico. O rei Asa adoeceu de uma dor lá nos pés e a palavra de Deus diz que Deus o deixou morrer porque ele buscou aos médicos ao invés de buscar a Deus. Ou seja, ele deu preferência aos médicos. Se ele tivesse buscado em Deus a cura, ele teria sido curado. Então ele creu mais nos homens do que em Deus. A verdade prática diz: a nossa confiança na bondade de Deus não pode depender das circunstâncias do momento. Então veja só, ter fé em Deus, ter fé que Deus vai solucionar os nossos problemas é que é o importante. Agora, nós não olhamos para os problemas, para o tamanho dos problemas. Nós temos que olhar para o tamanho do nosso Deus, para o poder do nosso Deus em solucionar esses problemas. Olha lá, Davi olhou para o gigante, ele não enxergou o tamanho do gigante, a dificuldade de vencer o gigante, como todos ali estavam fazendo. Ele enxergou o seu Deus Todo-Poderoso, que era capaz de derrotar aquele gigante em segundos. Então tudo é uma questão de fé em Deus. Não olhe para o tamanho, então, do seu problema. Olhe para o tamanho do seu Deus, que é capaz de resolver qualquer problema. Nada é impossível para Deus. Não existem impossíveis para Deus. Vamos ver os textos de referência. Gênesis 39, de 1 a 4. E José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Então nós vamos ver na vida de José aí a presença de Deus maravilhosa. Olha, Faraó tinha o poder sobre o Egito, o poder político, mas quem governou o Egito foi José. É uma coisa impressionante. José, como escravo, abençoava aqueles que o escravizavam. E aqui Potifar teve uma percepção espiritual sobre José. Ele viu que o Deus de José o abençoava de tal forma que em tudo que ele colocava a mão para fazer, prosperava. Então quem está no controle de tudo, quem governa tudo, é Deus. Nós temos que entregar a Deus, temos que confiar em Deus.
o que diz a palavra de Deus, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, deixemos Deus resolver, lancemos sobre ele tudo que nos preocupa, tudo que nos abate, tudo que nos aflige, lancemos sobre ele. Confiemos nele, tenhamos fé em Deus e ele vai resolver. Porque nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que temem a Deus. Então, cada um de nós devemos ficar na vocação para a qual nós somos chamados por Deus. Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Temos que nos acomodar a este plano, nos entregarmos a esse plano, deixarmos o Espírito Santo nos guiar segundo a vontade de Deus. Fazendo assim, as aflições que vierem, nós passaremos por elas tranquilamente e rapidamente. Olha aí, Paulo fala em 2 Coríntios, dizendo que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Olha só, leve e momentânea. Ele considera a nossa vida toda como leve e momentânea tribulação. Olha aí, leve porque nós estamos em Cristo e vai passar rapidamente essas coisas ruins. Imagine quem está falando isso, que é leve e que é momentânea, coisa de momento, depois passa. Quem está falando isso é aquele que apanhou, foi dado até como morto, julgado fora da cidade como morto. Aquele que foi preso várias vezes, aquele que levou chicotadas por toda parte. Este é que está dizendo isso. Imagine nós. E é este mesmo Paulo diz que aqueles que querem viver piamente, querem viver uma vida santa, querem viver uma vida em comunhão com Deus, passarão por diversas tribulações e aflições. Certamente passarão. Então sejamos exemplo em tudo, inclusive em passar por essas aflições, por essas tribulações. Sempre com fé em Deus, sempre fiéis a Deus, sempre orando, jejuando, estudando a palavra de Deus, vivendo uma vida em santificação e evangelizando. Oremos para que Deus possa nos capacitar para fazermos a sua obra e para que Deus nos livre, das tentações, como Jesus ensinou, e que Deus sempre esteja conosco, passando por todas essas aflições, angústias, tribulações. Pai, em nome de Jesus, abençoa essas vidas que estão nos ouvindo. Senhor, usa-os poderosamente na Tua obra, capacita-os, dá poder a eles para combater todo o mal e ajuda-os a confiar em Ti, Senhor, na Tua providência, no Teu amor, no Teu cuidado, confiando sempre que o Senhor está presente em todas as situações pelas quais nós passamos. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Veja aí a introdução da lição que diz: a história de José é repleta de preciosas lições para a jornada do povo de Deus em todos os tempos. Na presente lição, enfatizaremos o desenvolvimento do plano de Deus, mesmo nas adversidades e oposições, a firmeza e integridade de José, mesmo quando tudo parecia estar dando errado, e a ação poderosa e soberana de Deus em favor dos seus. Então aprendemos aí, na vida de José, como nós devemos nos comportar aí diante das aflições, tribulações que surgem. E vamos tirar aí proveito dessas lições de vida de José. Estudamos na lição passada sobre o relacionamento familiar de José, a preferência de seu pai por ele, o ódio de seus irmãos por ele. Vimos que seus irmãos o vendem então para o Egito. E agora nós vamos ver aí quem compra José, onde José vai trabalhar. Depois nós vamos acompanhar aí a tribulação, a tentação de José. Depois vamos acompanhar José na outra prisão de Faraó. Depois vamos conhecer a história de José na prisão lá de Faraó e o seu relacionamento ali com os presos, as revelações de Deus. Depois vamos conhecer aí o encontro de José com Faraó e vamos ver como José livrou o Egito de ser destruído e como José traz a sua família para perto de si. Então, nas duas últimas lições nós vamos estudar exatamente sobre José. Então,
Então vemos que Deus deu sequência à sua aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó e agora através de José. Então Deus vai preservar o seu povo, vai livrar o seu povo da fome e depois vai conduzir o seu povo de maneira tal que deste povo nasça o descendente, que é Jesus Cristo, que vai abençoar todas as famílias da terra, inclusive nós. Então, em todas as situações pelas quais José passou, Deus estava com ele. Muitas vezes nós temos este problema, a gente passa por alguma aflição, algum problema, alguma enfermidade, alguma doença, nós achamos que Deus nos abandonou, mas Deus está todo o tempo presente conosco. Vamos ver o tópico 1. Circunstâncias adversas não impedem os planos de Deus. O desenvolvimento dos planos de Deus na vida de seu povo não significa ausência de adversidades. A Bíblia revela que o Senhor é poderoso para fazer com que todas as dificuldades e adversidades que surgem na jornada do seu povo sejam contribuições para o bem dos que nele confiam e esperam. Romanos 8:28. Então, sermos povo de Deus, sermos salvos em Cristo, termos o Espírito Santo morando em nós e conosco, não vai nos livrar de passarmos por adversidades, por problemas, por aflições, tribulações. Nós vamos passar. E isso tudo vai ser usado por Deus como um treinamento para nós, um fortalecimento da nossa fé. Imagine se nós tivéssemos uma vida de crente aí sem nenhum problema. Nós nunca cresceríamos, nunca seríamos fortes espiritualmente, nunca aumentaríamos a nossa fé. A fé tem que ir crescendo. Nosso relacionamento com Deus tem que ir crescendo dia a dia. Então é nas batalhas que se forja um grande general. Então é lutando que nós nos tornamos cada vez mais fortes. No tópico 1, subtópico 1, sonhos ou pesadelos? Ser vendido como escravo é uma experiência terrível. Ser vendido como escravo, tendo nascido livre, é pior ainda. Agora, ser vendido como escravo por seus próprios irmãos de sangue é algo inimaginável. José aparece em cena com cerca de 17 anos de idade, como está em Gênesis 37:2. Ele estava para viver o melhor da vida e ser integrado aos negócios da família. Porém, é separado dela para viver sob a sombra do medo e insegurança em uma terra que não era sua, o Egito. Ser comprado como um objeto e passado de mão em mão de estranhos deveria lhe trazer traumas inapagáveis. Gênesis 39:1. Porém, apesar desta terrível situação, o Senhor estava com José, como está em Gênesis 39:2. E isso fez e faz toda a diferença. Então veja que situação. Vendido como escravo, ele que era totalmente livre, ele que tinha o amor incondicional do seu pai, ele que tinha grande chance de ser o líder da família, ele que tinha ali a melhor instrução, conhecimento dentro da família, um conhecimento tanto teórico quanto prático, e na administração ele que tinha a melhor chance, e de repente é vendido como escravo. Por quem? Pelos seus próprios irmãos. Então veja que situação difícil. E ele ainda vai ser levado para um país que ele não conhecia, uma cultura completamente diferente da sua, onde se adoravam vários deuses e ainda tinham como o líder Faraó como um próprio Deus. Então José tinha tudo para não dar certo, para ser uma pessoa depressiva, angustiada, muito triste mesmo, né? Mas José não olhava para as circunstâncias. José confiava que Deus o livraria daquela situação, que Deus estaria com ele todo o tempo. Ele, muito acima de ser fiel aos homens, ele era fiel a Deus. E é sempre bom lembrar, a Bíblia diz bem claro,
E Deus estava com José. Em toda parte em que José passou, Deus estava com José. Tópico 1, subtópico 2, a companhia do Deus imutável. José estava na condição de escravo na casa do seu senhor egípcio, mas o Senhor dos Senhores estava com ele. Gênesis 39, 2. E por causa disso, José prosperará em tudo o que faz, não importa a condição que se encontra. O próprio Senhor de José podia perceber isso. Gênesis 39, de 3 a 4. Ao ponto de confiar a ele posições mais importantes. Às vezes nós ficamos tão preocupados em mudar a nossa condição e sair de onde estamos para ver se as coisas melhoram, que deixamos de nos certificar do mais importante, se Deus está conosco. Não são as condicionantes favoráveis que determinam o nosso sucesso nas coisas. Isso é um pensamento secular. É Deus quem determina as condições das coisas, por mais difíceis que sejam a realidade presente. Precisamos estar certos disso. Então tem gente que fala, não, é o destino. Nada a ver com o destino. Nós temos que confiar em Deus, saber que Deus é quem está no controle de tudo. Nunca devemos colocar nossa confiança nos homens, mas é em Deus. Deus está acima de tudo e de todos. Então José passou por diversas situações difíceis, mas nunca se desesperou e também nunca entrou aí numa depressão por causa disso. Ele sempre esteve firme na sua fé em Deus e Deus todo o tempo estava com ele. Não importa qual a cidade, qual o país, quais as pessoas que moram ali ou moram aqui, a língua que falam, o costume que tem, não importa. Qualquer lugar que nós estejamos, nós estamos bem, porque Deus está conosco, está nos ajudando, nos abençoando. Deus abençoava tanto José, estava tão presente na vida de José, que até mesmo um egípcio, como Potifar, percebeu isso. E ele viu, a Bíblia diz, que em tudo que José colocava a mão, o seu Deus o fazia prosperar. Olha bem, se Potifar disse isso, é porque José estava sempre orando, sempre dando testemunho do seu Deus perante o seu senhor, aí no caso, que ele estava aí como escravo, né? Então, Potifar. Veja só, para ele dizer que o Senhor estava com ele, esse Senhor indica que é Deus, o Deus de José, estava com ele em todo o tempo, fazendo-o prosperar. O tópico 1, subtópico 3, fonte de prosperidade. Desde Abraão, Deus sempre deixou claro que Israel não conseguia entender que as bênçãos de Deus sobre Israel tinham o objetivo de abençoar as demais famílias da terra e não apenas Israel, como está em Gênesis 12, 3. Podemos ver isso no caso de Jacó, cuja prosperidade divina fez seu sogro enriquecer, Gênesis 30, 30. E agora, numa condição muito adversa, vemos o mesmo acontecendo com José. Deus, por amor a ele, está usando um escravo para abençoar o seu rico e poderoso Senhor. Gênesis 39, 4 a 5. O nosso Deus não mudou. Precisamos continuar acreditando nisso, que Deus usa seus céus para abençoar outras pessoas. A mulher cananeia entendeu isso e foi atendida pela graça de Cristo. Mateus 15, 27. As bênçãos de Deus são transbordantes. Então veja que Israel deveria ter entendido que Deus os escolheu para que deles nascesse o Salvador. Eles deveriam ter entendido que eles eram como luz na terra. Eles estavam ali representando Deus, estavam como o povo de Deus na terra. Então eles deveriam se comportar de tal maneira que eles abençoariam todos os povos à sua volta. Mas eles fizeram o contrário, eles se misturaram com os outros povos, acabaram adorando até os deuses desses outros povos. Então não deram bom testemunho diante dos outros povos. Nós podemos ver que Deus estava na vida de Jacó de tal maneira que
que o seu sogro Labão foi abençoado grandissimamente por causa de Jacó. Nós vamos ver Isaac em Gerar, e ali foram abençoados por causa de Isaac. E aqui nós vamos ver José no Egito. O Egito todo foi abençoado por Deus por causa de José. Então, onde quer que nós estejamos, nós somos abençoadores do lugar onde nós estamos, ou numa empresa onde nós trabalhamos, né? Ou no colégio onde estudamos, em qualquer parte onde o crente está, ele é um abençoador deste local. Então Jesus disse, olha, haviam muitas viúvas em Israel, mas quem é que Deus abençoou? Qual viúva que Deus abençoou? Olha lá, a viúva de Serepta, que não era judia, não era israelita. Por quê? Porque Deus não achou fé em Israel. Olha, Jesus disse, haviam muitos leprosos em Israel, mas olha, Deus abençoou o Ciro. Havia tantas pessoas em Israel, mas Deus falou da fé de pessoas que não eram israelitas. Então ele elogia a fé da mulher cananita, Ciro Fenícia, que não era de Israel. Ele elogia a fé do centurião romano, que não era de Israel. Então devemos acreditar, devemos ter fé em Deus, devemos crer sempre que Deus está conosco, Deus está nos vendo, Deus está nos abençoando, está nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal e está conduzindo a cada um de nós segundo a sua vontade. Agora temos que nos colocarmos à disposição de Deus, nos entregarmos totalmente a Deus, deixar que Deus nos guie, nos conduza de acordo com a sua vontade. No tópico 2, a fé provada pelas circunstâncias da vida. Assim como Abraão teve sua fé testada, José passou por vários funis divinos que o colocaram no lugar adequado para Deus fazer da sua vida uma bênção para tantos. Então veja, Satanás, ele nos tenta para nos derrotar. Primeiro, ele nos eleva, nos exalta, para depois nos abater. Agora Deus nos prova e ele nos coloca primeiro na humilhação para depois nos exaltar. Então Deus nos abate para nos elevar. Já Satanás nos eleva para depois abater. Olha aí, é o contrário. Então José estava passando por uma prova para que Deus o usasse para abençoar a todos. Ao Egito, também a sua família, que estava em Israel e seria traga então para o Egito. No tópico 2, subtópico 1, teste de integridade. Mesmo jovem, José já passou por situações muito difíceis na vida. Quase foi morto por seus irmãos, mas acaba sendo arrancado da sua família, sendo vendido como um escravo. Tudo isso foram provas externas, pareciam testes de resistência. Agora, porém, ele passa por uma prova interna, um teste de integridade. A mulher do seu senhor quer possuí-lo, Gênesis 39, 6-7. José considera o ato de deitar com a mulher de Potifar mais um pecado contra Deus do que um pecado contra Potifar, Gênesis 39, 8-9. A nossa consideração pelos homens, ou medo das consequências dos nossos erros, não é o que melhor nos protege de pecar. A coisa mais poderosa para nos ajudar a vencer a tentação, quando tudo é propício ao pecado, é o nosso relacionamento com Deus. Quem Deus é para nós, não importante a situação, é que faz toda a diferença. Então vemos aí que José é provado agora, depois de ser vendido por seus irmãos como escravo, agora vem uma provação. Aí vem, da parte de Satanás é uma tentação, da parte de Deus é uma provação. Se ele cede à tentação, então Satanás vence. Se ele vence a prova, então Deus é exaltado. Então, na mesma situação, existe tentação e provação. Satanás quer derrubar José e Deus quer exaltar José. Então, José passa por uma prova de integridade.
Por que José não aceitou se deitar com a mulher de Potifar? Porque ele queria ser fiel a Deus. Veja só, que ele era fiel a Deus. Em segundo lugar, é que ele pensa no marido dela, que ele confiou tudo, menos a posse dela. Mas em primeiro lugar ele colocou Deus. E é assim que nós temos que fazer. Em todas as coisas que vêm, como tentações, provações, colocar sempre Deus em primeiro lugar. Aí nós vencemos. Porque o próprio Deus, através do Espírito Santo que mora em nós, vai nos dar forças para vencer o pecado. Então José tinha conhecimento de que o adultério era um pecado gravíssimo contra Deus. No tópico 2, subtópico 2, teste de resistência. O diabo nunca pode ser convencido. Ele só pode ser vencido. Por isso, não acredite que sua simples recusa às suas ofertas o farão desistir. A recusa de José deve ter parecido uma afronta à senhora egípcia, Gênesis 39:10. Ela deveria estar acostumada a ter o homem que quisesse. O comportamento de José, portanto, lhe é estranho, mas também estimulante. Ele passa a ser uma caça para ela, ao ponto de levá-la à loucura de tentar agarrá-lo à força. Gênesis 39, 11 a 12. Como deve ter sido difícil para José tomar a decisão desta fuga corajosa. Nossa resistência interior à tentação não é estável como gostaríamos. Há momentos em que podemos nos encontrar mais vulneráveis do que em outros. É neste momento que o teste de integridade se transforma em um teste de resistência interior. Deus, porém, promete nos livrar se confiarmos nele. 1 Coríntios 10:13. Então veja, o diabo vem com a tentação. Ninguém pode dizer que pecou por causa do diabo, que foi o diabo que o convenceu. Não. É o desejo que o próprio homem tem de pecar, que tem no seu coração, é que o faz pecar. O diabo apenas vem tentando, assoprando, ajudando. Então, temos que resistir. A Bíblia diz, olha, você se aproxima de Deus, se achega a Deus. Então, em oração, estudo da palavra de Deus, em jejuns, congregando, fazendo a obra de Deus. Então, você está se chegando a Deus. Então, nós podemos, estando com Deus e em Deus, resistir ao diabo e ele foge de nós. Agora, a Bíblia também nos diz fugir da aparência do mal. Então você pode fugir também. Tem situações que você não vai resistir, não vai combater, não vai afrontar. Você vai fugir. E foi o que José fez. José fugiu do mal. Então aquela mulher era rica, tinha posição, né? Seu esposo era conhecido, era um funcionário do governo, alto funcionário. E ela muito provavelmente era acostumada, então, a se deitar com homens na ausência do seu marido. Então ela ficou impressionada com a recusa de José. E o diabo não desiste. Veja que ele tentou Jesus e a Bíblia diz que ele o deixou momentaneamente, por enquanto, que ele ainda ia tentar de novo, o próprio Jesus. Então José aqui, quanto mais ele resistia à mulher, mais a mulher tinha desejo por ele, mais ela queria conquistá-lo. Então a recusa de José passou a ser um estímulo para ela a conquistar. E agora ela usa a força, né? Agora ela usa não mais o poder das palavras, agora quer convencer fisicamente ela, então o agarra. E então José, ao invés então de empurrá-la, bater nela, alguma coisa, não, ele foge como servo de Deus, fiel a Deus, então ele foge dela. Então é uma fuga corajosa, uma fuga de uma pessoa que é fiel a Deus. Se os vários escândalos que nós encontramos por aí, com servos e servas de Deus, tivessem esses servos e servas de Deus fugido, teriam evitado. Quantas vidas preciosas, quantas pessoas se desviaram, quantos foram perdidos porque queriam enfrentar o pecado ao invés de fugir dele. Achavam que eram muito fortes,
confiando na sua própria força. Não foram fiéis a Deus. Então, ser provado ou ser tentado não é pecado. O próprio Jesus foi tentado, o próprio Jesus foi provado. No tópico 2 e no tópico 3, teste de força. José foge porque se conhece. Gênesis 39, 11 a 12. Este tipo de fuga é a atitude mais corajosa que podemos ter. Aqueles que caem são justamente aqueles que acham que podem ficar em pé por suas próprias forças, que são mais fortes do que a própria carne. Não são, ninguém é. Cristo já nos alertou sobre isso. Marcos 14, 38. Encontramos na Bíblia várias exortações acerca de atitudes que devemos tomar para vencer as inclinações pecaminosas, andar em espírito, Gálatas 5,16, fugir, 2 Timóteo 2,22. José era um homem formado e, obviamente, nenhuma mulher poderia forçá-lo a ter relações com ele sem seu consentimento interior. Ele percebe que suas negativas verbais não podem mais manter a mulher longe do seu corpo. E sentindo seu próprio homem interior correndo o risco de sucumbir, ele faz o que os sábios devem fazer na tentação. Ele foge. Então nós temos que saber que nós não podemos confiar na nossa própria força, mas confiarmos na força do Senhor. Sempre devemos nos lembrar, nós somos seres humanos, somos homens. Estamos sujeitos a cairmos de repente. Então, se nós não mantivermos a comunhão com Deus, a comunhão com o Espírito Santo, não vivemos sempre em oração, em estudo da Palavra de Deus, congregando, fazendo a obra de Deus, se nós não estivermos ocupados em Deus, é daqui para ali nós caímos, porque somos fracos. Salmo 105 diz que nós temos que buscar a força do Senhor. Então veja, nós temos que confiar, nos fortalecer sempre em Deus para vencermos todas as provações, todas as tentações. Nós temos que nos fortalecer em Deus. Veja bem, a força vem de Deus. É isso que diz a palavra do Senhor. Então nós temos o Espírito Santo morando em nós. Nós vamos andar agora em Espírito. Se nós andarmos em Espírito, nós venceremos as concupiscências da carne, os desejos pecaminosos. Veja só, andarmos em Espírito, em comunhão com o Espírito, aqui letra maiúscula, com o Espírito Santo. Então nós nos fortalecemos no Espírito, nos tornamos mais espirituais. Daí estamos o quê? Fortes em Deus, no Espírito Santo, para vencermos as tentações e provações. Quanto mais espiritual, menos carnal. Quanto mais fortes em Deus, mais vencemos as lutas que são lutas humanas. No tópico 3, semeadura e colheita. As Escrituras abordam a realidade da semeadura e colheita. Contudo, é importante buscarmos a ajuda do Espírito Santo para discernirmos que nem sempre a colheita se dará exatamente como imaginamos e no tempo que esperamos. Em tudo precisamos confiar e esperar no Senhor. Então existe aí a lei da semeadura e colheita. Nós colhemos de acordo com o que semeamos. Mas temos que saber, Deus tem o tempo certo de nos dar a colheita. Então semeamos com fé e a colheita vem muito mais rápido. Tópico 3 e tópico 1, frutos amargos da integridade. Se engana aquele que pensa que ser íntegro não lhe trará dores e que toda fidelidade renderá recompensas maravilhosas. Nem toda vitória no teste de integridade traz um prêmio imediato. Muitas vezes sofreremos justamente por decidir não pecar. E é por isso que o caminho do pecado parece muitas vezes o melhor caminho. A tentação oferece uma satisfação rápida e fácil. E quando resistimos à oferta, o próprio tentador pode lançar em nossa cara as dores da burra escolha que fizemos. A mulher de Potifar, sentindo-se rejeitada e frustrada, quer a morte de José com a acusação de abuso sexual. Gênesis 39, 13 a 20. José será reservado da prisão para esperar a morte. Mas mesmo no vale da sombra da morte, o Senhor estava com José. Gênesis 39, 21 a 23.
Então a mulher, vendo que foi rejeitada, desobedecida, e que José poderia contar para o seu marido que ela havia feito aquilo, então o que é que ela faz? Ela quer a morte de José. Ela arma então um plano para que José seja morto, e conhecendo o seu marido, ele ficaria com tanto ódio, que nem conversaria, nem perguntaria para José direito as coisas e não acreditaria se José falasse alguma coisa. Então ali, quando ela tenta agarrar José e José foge, ela fica com a capa de José na mão. E ela grita agora e diz que ele tentou abusar dela sexualmente, que tentou estrupá-la. Veja só. Então José é preso. Então Potifar vem e ele conduz José à prisão de Faraó. Veja que era tudo para aproximar José de Faraó e do governo que ele vai fazer sobre o Egito, livrando todos de morrerem, livrando seus próprios inimigos de morrerem de fome. Muitas vezes, então, nossa integridade, muitas vezes, então, nós deixarmos de pecar, vai nos trazer mais problemas do que se nós tivéssemos pecado. Veja, por exemplo, na política, quando o crente resolve ser fiel a Deus e não se deixar corromper, ele vai arranjar ali vários inimigos, porque as pessoas vão dizer: mas aqui todo mundo recebe propina e esse aí não quer receber, vamos tirá-lo, vamos fazer de tudo para tirá-lo do meio, porque além de ele não receber, ele ainda pode contar para os outros que nós recebemos. Veja só, então o crente, quando é sincero, é íntegro, vive uma vida santa, e ele se torna um problema para a sociedade onde ele vive. Até na igreja onde ele vive, ele se torna um problema, porque ele está ali e todos olham para ele como se ele estivesse acusando-os. Isso é coisa impressionante. Quanto mais você se dedica a Deus, se entrega a Deus, quanto mais você se esforça na santificação, mais pessoas você vai encontrar que vão lutar contra você. Não precisa fazer nada. Elas naturalmente se tornam suas inimigas. Por quê? Porque elas não chegam ao seu nível e não querem chegar, na verdade. Elas querem continuar no pecado, querem continuar na sua vida mansa, na sua vida de glutonaria, de festinhas. Então eles querem viver na diversão. Aí você não apoia, não participa e eles passam a te odiar por isso. Veja só. Jesus disse: me odiaram sem causa. Então a causa do ódio não era por causa dele ser filho de Deus, de fazer a obra de Deus. Era porque eles não queriam fazer. Então odiavam ele porque ele fazia. Então veja que o pecado, ele dá um resultado rápido. O prazer do pecado é rápido. Então ele leva a um fim bem rápido. Já a resistência ao pecado, a integridade, muitas vezes leva a um lucro que vai demorar muito para se obter. E se não se obter aqui, vai se obter no tribunal de Cristo. Tópico 3 sobre tópico 2. Servindo aos homens como ao Senhor. José não era apenas íntegro, também era eficiente. Gênesis 39, 23. Tudo o que era colocado para fazer, fazia com empenho e dedicação. A sua atitude é contrária à que naturalmente teríamos se passássemos por tudo o que ele passou e se estivéssemos na condição que ele se encontra. Deveria fazer tudo de má vontade ou o mínimo para sobreviver. Porém, José bem conhecia as promessas de Deus e a aliança do Senhor com Abraão e seus descendentes, por Isaque e Jacó. E por isso fazia o melhor para a glória de Deus, de forma que os homens ímpios percebiam que Deus estava com ele. Gênesis 39, 3, 41, 38. Paulo ensinou sobre isso. Devemos servir aos homens como ao Senhor e para a glória dele. Efésios 6, 5 a 8, Colossenses 3, 22 a 24. Então a Bíblia nos ensina aí, né? O Espírito Santo nos ensina através do apóstolo Paulo, escrevendo que servindo aos nossos patrões como se fossem ao próprio Deus.
Então, se você está num emprego, né, numa empresa, se você trabalha em qualquer parte, você é fiel, você é íntegro a Deus e obedece ao seu patrão, porque fazendo isso você está agradando a Deus. Agora, nunca, é claro, fazendo coisa errada, né? Pecando para agradar o seu patrão ou até mesmo ao seu cônjuge, né? Nós temos visto aí várias pessoas tendo problemas na sua vida espiritual. Por quê? Porque quer agradar. Às vezes o esposo não é crente, ou às vezes é um crente atrapalhado, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, sexo anal, por exemplo. A mulher deve obedecer ao seu marido, ser submissa ao seu marido, mas não nisso, não daquilo que passa da palavra de Deus, não daquilo que é pecado contra Deus. Então nós vemos a situação de José. José não se desesperou, não reclamou, não brigou, não entrou em pânico, não entrou em depressão, não foi violento com ninguém. Então ele sempre esperava em Deus. E ele tinha tanta fé em Deus que os próprios descrentes reconheciam que ele tinha um Deus todo-poderoso que cuidava dele, o abençoava, o fazia prosperar em qualquer parte e em qualquer situação pela qual ele passasse. Então ele abençoou a casa de Potifar e abençoou a prisão onde estava e depois ainda vai abençoar o governo do Egito, além de ser usado tremendamente por Deus na interpretação de sonhos. Tópico 3, sobre o tópico 3, a visão espiritual da tribulação. As coisas parecem que vão piorando para José. Ele recebe as revelações de Deus em sonhos, e isso fez ser odiado pelos irmãos a ponto de ser vendido como escravo. Servindo como escravo na casa de Potifar, por causa da sua integridade, foi encarcerado como prisioneiro numa masmorra por vários anos. Mas não é isso. É lá que ele vai ganhar a simpatia do carcereiro, Gênesis 39, 21 a 22, e passa a ser responsável pelos prisioneiros da guarda, Gênesis 44. Além disso, por estar preso, é que seus dons de interpretações serão descobertos, Gênesis 40, 5 a 8. Sua interpretação de sonhos livrou o copeiro da morte, mas esse esqueceu de José, Gênesis 40, 12 a 15, 20, 21 e 23. O mal que o alcançou abriu caminho para que ele tivesse diante de Faraó, dando-lhe a interpretação sobre seus sonhos. Os homens sonham, mas Deus nunca dorme. Então veja, José teve 2 sonhos, né? Seus irmãos se baixando perante ele, os feixes de trigo. Depois teve o sonho dos seus pais também, se inclinando perante ele, que é aquela revelação do sol, lua e estrelas. Agora, ele não sabia interpretar sonhos. Quando é que Deus passou a usá-lo para interpretar sonhos? Em que lugar? Em que situação? Olha, ele estava agora preso na masmorra de um palácio. Era um prisioneiro. Agora, ali, o chefe da guarda ali se agradou deles, simpatizou-se com ele. Então, o coloca como chefe ali dos prisioneiros. Ele vai cuidar da organização da prisão. E é ali que ele recebe o dom de interpretar sonhos. Veja onde ele recebeu. Então, muitas vezes, na adversidade, na aflição, na tribulação, é que você vai receber de Deus uma capacitação sobrenatural que você pensava que era na bonança que você ia receber. Olha só, Deus usou esta situação para passar a usar José agora, não só para sonhar agora ele é um intérprete de sonhos. Veja que coisa maravilhosa. E ele é usado principalmente nisso, uma palavra de sabedoria. Então ele vai revelar os sonhos do copeiro e do padeiro do rei. Então um vai servir novamente a Faraó e o outro vai ser morto, né? E depois ele vai interpretar então os sonhos do próprio Faraó, que nós vamos acompanhar na próxima lição sobre isso. Então veja que Deus vai conduzindo José para uma situação onde ele vai usar José para livrar o seu povo, a sua nação, para que dessa nação nasça o seu descendente, que é Jesus Cristo. E quem é beneficiado? O Egito, um povo idólatra, terrivelmente idólatra.
acabaram sendo abençoados por causa de um servo de Deus ali. Então, muitas vezes, as pessoas não percebem, a maioria das pessoas nem percebe, que em determinados locais as pessoas recebem bênçãos, na maioria das vezes até materiais, e eles nem sabem que estão recebendo por causa de um servo de Deus que está ali. Eu conheci empresário que ficou muito rico porque ele mantinha lá certos funcionários que eram servos do Deus Altíssimo. Vamos à conclusão. Temos aprendido que a fé, confiança e integridade dos que pertencem ao Senhor não dependem das circunstâncias. Que cada discípulo de Cristo esteja sempre lembrando que temos o Espírito Santo nos ajudando em nossas fraquezas. Romanos 8:26. E nos guiando mesmo nos momentos mais críticos em nossa caminhada cristã. O Senhor está conosco, como esteve com José. Então, fé, confiança e integridade são características aí de José. E as mesmas características que nós temos que ter sempre. Fé em Deus, confiança em Deus. Temos que ser íntegros, darmos exemplo, vivemos uma vida santa, sem repreensão alguma, na presença de Deus, fazendo a obra de Deus. Vamos orar agora. Você ouvindo a palavra do Senhor, se você crê que Jesus Cristo veio ao mundo, nasceu como homem, viveu aqui como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, também as maldições, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você crê nisso, você recebe agora a salvação, recebe o Espírito Santo. O seu nome será escrito no livro da vida, lá no céu. Vamos orar agora. Se você está doente ou está enfermo, receba a cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos, Senhor, essas vidas que se chegam a Ti, arrependidos dos seus pecados, pedindo perdão agora. Rio força, aí grande, aí agrada, luz se força, ramarasserei. Deus se agrada daquele que se arrepende, pede perdão, que se entrega totalmente a Ele. Receba agora a salvação, receba o Espírito Santo. Você que está doente ou está enfermo, receba a cura agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, essas vidas agora. Solta toda doença, toda enfermidade. Desapareça agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, deles. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça de dar o like, se inscrever em nosso canal. Não se esqueça de passar esse link para outras pessoas também assistirem. E se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, também mais estudos escritos em PDF e em PowerPoint, então entre em contato conosco e eu envio para você gratuitamente. O telefone está aí, 99951520454. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Esperamos ter ajudado os irmãos.